Olá pessoal, vamos para mais uma aula nossa de ciência, né? E hoje a gente vai falar sobre algumas teorias da vida na Terra, né? As duas teorias que a gente tem, né? As duas fontes são a teoria do fixismo e a do evolucionismo. A do evolucionismo a gente já tinha comentado que foi as que se destacam são a teoria do Lamarck, do Darwin, né? E posteriormente a gente vai falar do neodarwinismo. E também tem a teoria do fixismo, né? Fixismo e do criacionismo. O que seria essa teoria do fixismo? A teoria do fixismo é aquela teoria que aborda que os seres nasceram prontos, foram criados prontos, né? Por um ser e permaneceram fixos, né? Ou seja, da mesma forma através dos anos. Não houve nenhuma mudança, né? Que é a teoria que a gente costuma falar do criacionismo, que a gente foi criado por Deus, né? Já nascemos perfeitos e foi assim desde o início dos tempos. Hoje a gente vai falar de algumas outras teorias que tentaram, né, explicar a vida na Terra. A gente vai falar hoje sobre as teorias da abiogênese e da biogênese. A teoria da abiogênese, né, que ela surgiu aí por volta do no século XVIII, foi teoria que ela foi defendida por Aristóteles, né? Então, assim, ela ganhou um grande renome, assim, cientistas que tentaram provar por volta do século XVIII, mas Aristóteles, né, lá na Grécia Antiga, milênios atrás, já defendia essa teoria, né? Também teve Santo Agostinho, René Descartes e até o próprio Isaac Newton, né, que foi o Sir Isaac Newton, famoso pai da física clássica, também defendeu a ideia da biogênese. O que falava a abiogênese? A abiogênese também foi chamada de geração espontânea. A teoria da biogênese falava assim que os indivíduos eles nasciam da matéria bruta, da matéria inanimada, através de uma força vital que elas tinham. Então, através de uma combinação de alguns elementos, né, nascia a vida dali. Então, assim, essa ideia, ela é meio que, vamos dizer assim, meio que absurda, mas ela tinha grande nome, era a teoria mais aceita, né? Para a gente ter noção, essa teoria da biogênese, ela falava assim que os ratos, por exemplo, se você pegasse roupas sujas, fedendo, e colocasse grãos de trigo ou algo do tipo num quarto escuro e deixasse, após alguns dias, ia surgir uma força vital dali e daria origem a um rato, né? Os anfíbios, sapos, rã, por exemplo, eram originados através dos lodos que tinham nos rios, que eles se acumulavam e surgia uma força vital dali, e dali ia surgir um sapo, uma rã ou algum anfíbio ou algo do tipo, tá? Então, assim, apesar de ser uma teoria meio absurda, ela era muito defendida, né? E tinha grandes pessoas que defendiam essa teoria. E a outra teoria foi a teoria da biogênese, né? Que a teoria da biogênese falava assim que um ser vivo só poderia se originar de um outro ser vivo, né? O que era justamente o oposto que a biogênese falava. A biogênese falava que um ser vivo ele se originava da matéria inanimada, né? A gente viu o exemplo do rato. A teoria da biogênese ela foi defendida inicialmente por Francisco Redi e mais tarde por Louis Pasteur, que ele conseguiu de vez derrubar essa teoria da biogênese, né? Começou com Redi, teve vários outros cientistas que tentaram provar o contrário, e aí o Isaac Newton veio e fechou essa discussão, onde foi, vamos dizer assim, quem saiu vencendo, né, foi a biogênese. Como que aconteceu esse processo? Francisco Redi, né, lá no por volta do século XVIII, ele fez um experimento com as moscas, um experimento que ficou bastante conhecido. O que o Redi fez? Ele pegou dois frascos, né, um aberto e um fechado. Aqui ele fechou com uma gaze que permitia a entrada de ar, né? No entanto, nenhum objeto maior, né, que passava a gaze, uma espécie de um tecido, né? Então, assim, ela permitia a entrada de ar, mas não de partículas grandes, tá? E aí ele colocou o pedaço de carne em todos os dois frascos. E aí ele percebeu que, com o passar do tempo, vinham moscas, certo?
e ficavam aqui ao redor dos dois frascos. As minhas moscas aqui são excelentes, mas vai dar para a gente entender. Que ficavam através dos dois frascos. Nesse aqui, elas tinham como entrar, certo? Então, nesses aqui elas vinham, depositavam seus ovos, e nesse aqui não tinha como ela entrar. Passado algum tempo, o que o Redi percebeu? Ele percebeu que nesse frasco aqui que ficou fechado com a gaze, não proliferou larvas aqui. Por quê? Porque não tinha como as moscas entrarem aqui e depositar seus ovos. Já nesse aqui que ele ficou aberto, as moscas entraram, depositavam seus ovos e depois de alguns dias ele viu a proliferação de larvas na carne. Então, esse aqui foi o pontapé inicial para derrubar a teoria da abiogênese, né? Então, aqui começou-se então a defender a teoria da biogênese, que a vida só se origina através da vida. Então, aqui o Redi mostrou que as larvas só surgiam porque elas vinham de outra matéria orgânica, que as moscas depositavam aqui seus ovos e proliferavam as larvas aqui, certo? Então, esse aqui, aí, então, nesse momento aqui, a teoria da abiogênese ela já ficou um pouco abalada, só porque teve várias outras pessoas que vieram, contestaram e a abiogênese ganhou força novamente. E aqui a gente tem uma cronologia que depois do Redi, vem um outro cientista chamado John Needham, no ano de 1745, que ele fez só um detalhe que eu esqueci de comentar. Do experimento do Redi para o experimento do Needham, surgiu o microscópio. Então, através do microscópio, você já conseguia ver micro-organismos, ou seja, organismos muito pequenos que não dava para ver olho nu. Então, essa visualização que eles tinham com o microscópio favoreceu a biogênese, porque a biogênese, com o experimento do Needham, a biogênese defendia que pode ser que talvez alguns espécies de seres vivos maiores venham de outro ser vivo, mas os micro-organismos, algumas espécies vêm da matéria bruta, né? E o microscópio provou isso, porque se você observasse essa carne aqui lá no experimento Redi, você ia ver que tinha micro-organismo nela, tinha vida nela, que obviamente não era a da mosca, mas tinha vida nela. Então, isso aqui, o surgimento do microscópio favoreceu a abiogênese, tá? O que o Needham fez? O Needham pegou um frasco, né, com uma sopa nutritiva, que tinha alguns nutrientes ali, e ferveu essa sopa por um espaço de tempo e fechou ela. E aí eles viram que tinha micro-organismos ali. Então, aí a teoria da abiogênese voltou a se fortalecer aqui com Needham, que ele, apesar dele ter fervido por um espaço de tempo, eles visualizaram com o microscópio e ainda tinha vida presente ali, certo? Então, a teoria da abiogênese, ela ganhou força novamente com Needham. Algum tempo depois, veio o Lázaro Spallanzani e aí ele contestou o experimento feito pelo Needham. Ele falou assim que o Needham tinha fervido pouco tempo aquele caldo nutritivo e não tinha esterilizado, não tinha matado todos os micro-organismos que tinha ali. Aí o Spallanzani fez o mesmo procedimento com o Needham, só que agora ele ferveu aquele caldo nutritivo por um espaço de tempo bem maior, ou seja, ele esterilizou, ele matou qualquer tipo de matéria orgânica que tinha ali, né, através do alto calor, do alto tempo de fervura. Então ele matou qualquer micro-organismo que tinha ali. Então, isso aqui foi um fato que ele contestou, né? E ele conseguiu mostrar que não tinha vida nesse caldo nutritivo através dessa fervura. Só que aí, muito tempo assim, tempo humano, vamos dizer assim, quase 100 anos depois, veio o Pasteur, né? E aí ele fez um experimento que ele colocou abaixo de vez a teoria da abiogênese, que foi quase que o mesmo experimento que o Spallanzani fez, só que ele melhorou ele um pouquinho. O que o Pasteur fez? Ele fez o seguinte experimento, né? Ele pegou também esse caldo nutritivo e colocou ele num frasco e ferveu, né, por um espaço de tempo maior até esterilizar totalmente. Então aqui
Primeiro aqui, o que ele fez? Ele veio aqui, né, e forneceu calor aqui no sistema, ferveu, assim como os outros tinham feito, ferveu aqui por um espaço de tempo, até esterilizar totalmente essa substância, esse caldo nutritivo que tinha aqui. Então, toda a matéria orgânica que tinha aqui dentro, né, todo micro-organismo vivo, ele morreu pela ação do calor. Essa volta aqui ficou conhecido, esse frasco, né? Era conhecido como frasco de pescoço de cisne, que tinha essa curvatura aqui. Então ele ferveu por um espaço de tempo e aqui ele já tinha esse caldo nutritivo esterilizado. Então não tinha matéria orgânica, não tinha nenhum micro-organismo vivo aqui. E esse frasco aqui com pescoço de cisne, nesse gargalo aqui, ele impedia a entrada de micro-organismos, porque essa volta que ele fazia, ele impedia com que os micro-organismos conseguissem contornar esse obstáculo, fazer isso aqui e entrar aqui dentro. Então, depois de um tempo, foi analisado e não tinha nenhum organismo vivo aqui, não tinha nenhum micro-organismo, né? E aí, para colocar de vez assim a teoria da biogênese, ele veio e quebrou esse frasco aqui e deixou ele entrar em contato com o ar. Então, micro-organismos que estavam presentes no ar adentrou nessa solução aqui e proliferou. Então, com o microscópio, viu-se que nesse momento aqui que ele quebrou, né, após passado um espaço de tempo, proliferou, tinha micro-organismos aqui. Então, esse experimento aqui que o Pasteur fez, ele conseguiu de vez, né, derrubar a teoria da biogênese. Né? Então, a partir desse momento, ficou-se definida a teoria da biogênese, né? Que a vida só surge através da vida.